Existe uma armadilha moderna tão eficiente que milhões de pessoas vivem dentro dela sem perceber. Ela não tem grades, não tem muros, não tem correntes visíveis, mas prende. Prende através do medo, prende através da rotina, prende através das contas, prende através da necessidade constante de parecer que está tudo bem. Todos os dias, milhões de pessoas acordam cedo, enfrentam trânsito, abrem telas, respondem mensagens, cumprem metas, pagam boletos e repetem silenciosamente a mesma vida. Elas chamam isso de estabilidade, mas muitas vezes é apenas sobrevivência organizada. Desde cedo, existe um roteiro sendo vendido. Estude, arrume um emprego, compre um carro, financie uma casa, trabalhe por décadas, consuma o suficiente para parecer bem. Endivide-se o bastante para não poder parar. E se sobrar tempo, talvez um dia você viva. O problema é que esse um dia quase nunca chega, porque a armadilha da classe média não destrói a pessoa de uma vez. Ela desgasta aos poucos. Ela transforma sonhos em prestações, ambição em cansaço, liberdade em parcelas e vida em rotina. A classe média raramente é destruída pela miséria. Ela é anestesiada pelo conforto parcelado. Um carro melhor, uma casa maior, um celular novo, uma viagem para esquecer o ano inteiro, uma compra para aliviar a frustração, uma pequena recompensa depois de meses de esgotamento. E assim o ciclo continua. O salário entra, as contas saem, a ansiedade fica, a esperança diminui, e no mês seguinte, tudo recomeça. A prisão moderna é tão sofisticada que a pessoa não percebe que está presa, porque ela ainda pode escolher o que assistir, escolher onde comprar, escolher qual aplicativo abrir, escolher qual produto parcelar, mas não consegue escolher parar. Não consegue escolher respirar. Não consegue escolher reconstruir a própria vida sem medo. Não consegue escolher sair do padrão sem sentir culpa. O sistema não compra apenas trabalho. Ele compra energia mental, compra atenção, compra silêncio, compra tempo, compra a capacidade de imaginar uma vida diferente. E talvez essa seja a parte mais perigosa. Porque uma pessoa cansada demais para pensar se torna fácil de controlar. Ela não questiona. Ela apenas continua. Continua pagando. Continua aceitando. Continua adiando. Continua dizendo que no próximo mês será diferente. Mas o próximo mês chega com os mesmos problemas, as mesmas contas, as mesmas fugas e a mesma sensação de que a vida está passando rápido demais. Então o mundo moderno oferece anestesia, entretenimento infinito, dopamina instantânea, redes sociais, compras rápidas, comida rápida, prazer rápido, distração rápida, tudo rápido, menos a liberdade. A liberdade continua distante, lenta, difícil, exigente, e é por isso que tantas pessoas não estão descansando. Estão apenas se distraindo da própria exaustão. Elas chegam em casa destruídas, abrem uma tela, riem por alguns minutos, compram alguma coisa que não precisam, dormem mal, acordam cansadas e repetem. Não porque são fracas, mas porque foram treinadas para sobreviver dentro de um modelo que consome a alma antes de consumir o dinheiro. A grande armadilha não é trabalhar. Trabalhar é necessário. A armadilha é trabalhar a vida inteira sem direção. É ganhar dinheiro sem construir liberdade. É consumir para compensar vazio. É confundir conforto com progresso. É confundir movimento com avanço. Porque muita gente está ocupada, mas não está avançando. Muita gente está cansada, mas não está construindo. Muita gente está fazendo tudo certo, mas dentro de um jogo que foi desenhado para mantê-la exatamente onde está. E talvez a pergunta mais dura seja esta: quantos anos da própria vida uma pessoa entrega para manter uma aparência de normalidade? Quantos sonhos foram trocados por aprovação?
Quantas decisões foram tomadas por medo? Quantas vidas foram reduzidas a pagar contas, responder mensagens e esperar o fim de semana? O problema da classe média nunca foi apenas financeiro, é existencial. É acordar um dia e perceber que se passou uma década, depois 2, depois 3, e que, em algum ponto do caminho, a pessoa deixou de escolher a vida que queria viver e passou apenas a administrar a vida que aceitaram para ela. Mas existe uma saída, e ela não começa com riqueza, começa com consciência. Começa quando a pessoa entende que estabilidade sem liberdade pode ser apenas uma forma elegante de prisão. Começa quando ela para de consumir para fugir de si mesma. Quando começa a proteger o próprio tempo. Quando escolhe aprender. Quando decide construir. Quando aceita o desconforto de mudar. Quando para de buscar apenas alívio e começa a buscar direção. Sair da armadilha não é abandonar tudo. É parar de viver no piloto automático. É olhar para o próprio dinheiro com lucidez, para o próprio tempo com respeito, para a própria mente com responsabilidade, para a própria vida com coragem. Porque talvez liberdade não seja ter tudo. Talvez liberdade seja não ser dominado por tudo. Não ser dominado pelo medo, pela dívida, pela comparação, pela aprovação, pelo consumo, pela rotina, pela necessidade constante de provar que está tudo bem. A prisão mais eficiente da história foi aquela em que as pessoas acreditam ser livres. Mas toda prisão invisível começa a enfraquecer no momento em que é percebida. E talvez esse seja o primeiro passo: perceber. Perceber que a vida não precisa ser apenas trabalhar, pagar e repetir. Perceber que conforto sem propósito vira anestesia. Perceber que o tempo perdido não volta. Perceber que ainda existe força, ainda existe escolha, ainda existe direção. A armadilha existe, mas ela não precisa ser o destino. Anti-Plató.